Bom dia, Lucas. Tá me ouvindo? Beleza. Vamos lá. Aqui. Aguardar o pessoal chegar, Lucas, que a gente começa. Bom dia, professor. Bom dia, Gabriel. Tudo bem aí? Tá me ouvindo direitinho? Gabriel, tem dois aí de você aqui. Você tá com dois aparelhos, Gabriel? Oi? Você tá com dois aparelhos? Eu tô usando o computador aqui. Ah, e tá com o celular também? Porque tá aparecendo Uhum. dois nomes. Tá aparecendo você duas vezes aqui. Vamos aguardar aqui o pessoal chegar. Bom dia, Isabelle. Quando eu te dou um soco, mano. Bom dia, Carlos. Olha a violência, olha a violência. Quer me bater aqui, professor? Cala a boca com o Tá Matheus. querendo... Ah, não é possível um negócio desse, não. Você tá muito violenta. Matheus aqui derrubando minha... Pode não, Isabelle, você tá muito violenta, ué. E cadê o direito dos homens também? O homem não pode bater na mulher, a mulher também não pode bater no homem, não. Que nada, Carlos. Eu me tenho que apanhar mesmo, ficar derrubando minhas coisas. O Matheus vai levar um socão aqui. Ai, ai. O pessoal chegando aqui pra gente começar. Mas o Hugo gosta de apanhar de homem. É o quê? E aí, Marcão, você tá Ele bom? bom dia. Bom dia. Tô bom. E o senhor? Tudo na Bom paz. dia. Tudo na paz, graças a Deus. Deixa eu chegar o pessoal aqui pra gente começar. O povo entrando aqui, ó. Pronto, acho que tá todo mundo que pediu pra entrar tá aqui. Bom dia, professor. Bom dia, Guilherme, tudo bom? Bom dia, Vitória, que eu não falei. Quem mais? Bom dia, Lucas. Bom dia, Também não professor. falei. Maria Caroline, bom dia, querida. Caroline, bom dia. Quem mais eu não falei? Bom dia para todos. Deixa a Clara entrar aqui na sala que a gente começa. Pronto, vamos lá. Meus queridos, bom dia para todo mundo. Bom dia, Clara. A gente vai hoje trabalhar aqui umas questões do Enem envolvendo trabalho e energia, que eu falei para vocês, que eu dei a revisão na última aula, falei da importância desse conteúdo, que é muito cobrado no Enem. E aí eu separei uma lista aqui com 10 questões do Enem, tá? Essa semana eu resolvi não passar atividade para vocês, porque eu imagino que vocês estão cheios de atividades aí, principalmente atividades avaliativas que os professores estão concluindo aí, né?
terceira unidade. E aí eu resolvi passar a lista aqui para a gente resolver aqui juntos e a gente ir analisando juntos. E não enviei para vocês fazerem, justamente para não ocupar o tempo e vocês aproveitarem aí para responder as atividades que vocês têm das outras disciplinas, tá? Nós já fizemos a atividade avaliativa, tem as listas que vocês fizeram durante a unidade, tá? E isso daí que a gente vai somar e concluir lá a média de vocês, passar a média de vocês, tá? Deixa eu... Quem falta entrar aqui, que pediu o Felipe. Deixa eu ver se ingressou. A gente começa. Então é o seguinte. Naquela lista que eu passei para vocês resolverem em casa, que a gente corrigiu na aula de terça-feira, se não me engano, vocês observaram que eu peguei questões aleatoriamente, questões de assuntos já trabalhados, e das 10 questões tinham 5, se eu não me engano, que estavam envolvendo trabalho e energia, tá? Então, trabalho e energia, trabalho, potência e energia é um assunto que é bastante cobrado, então vocês têm que dar uma atenção muito grande para esse conteúdo na hora que vocês forem estudar. Principalmente porque quando ele direciona para aquelas questões de eletricidade lá, de potência elétrica, de corrente, resistência, tudo aquilo vai envolver cálculo de potência elétrica, que depende de energia e de trabalho. Então, produção de energia, consumo de energia cai demais, tá? Então, isso daí é questão garantida. Vocês têm uma infinidade de exemplos, tá? A gente está trabalhando, está passando para vocês e vocês têm que se atentar bastante para isso, beleza? Então, aqui, a primeira questão, ele diz o seguinte: com o objetivo de se testar a eficiência de fornos de micro-ondas, planejou-se o aquecimento em 10 graus centígrados de amostras de diferentes substâncias, cada uma com determinada massa, em 5 fornos de marcas distintas. Nesse teste, cada forno operou com a potência máxima. Qual foi o forno mais eficiente? Tá? Então, eficiência está relacionada com a quantidade de energia que o aparelho, o dispositivo, consegue fornecer, tá? Para o alimento. Obviamente, você vai analisar isso no mesmo intervalo de tempo. E energia sobre tempo, ou trabalho sobre tempo, eu mostrei para vocês que é a fórmula de potência. Então, o aparelho mais eficiente vai ser o aparelho mais potente, o aparelho que transfere mais energia para o alimento, mais calor, tá? No mesmo intervalo de tempo. Então, você tem 5 fornos. Aquele que for capaz de fornecer mais calor no mesmo intervalo de tempo para as amostras vai ser o mais eficiente, certo? Que é o mais potente. Então, veja bem, vocês sabem como é que funciona o micro-ondas? Alguém já estudou e já sabe como é que funciona? Não? Então, veja bem. O micro-ondas, o próprio nome está dizendo, ele trabalha com micro-ondas, ondas de frequência microscópica, tá? Então, são partículas que têm uma frequência de vibração oscilatória muito pequena. E o micro-ondas, ele não transfere calor para o alimento. Ele não é igual a um forno elétrico, tá certo? Ou a um forno a gás. Se você pega um forno a gás ou um forno elétrico, você, através de uma chama ou através de uma resistência, você vai aquecer a parte interna desse forno e esse calor vai ser transferido ao alimento, beleza? O micro-ondas não. O micro-ondas ele não fornece calor para o alimento. Como é que ele trabalha? As micro-ondas, as ondas que têm frequência pequena, quando ele é ligado,
ele penetra no alimento, tá? E ao penetrar essas ondas no alimento, elas fazem com que as moléculas de água que existem no alimento, elas se agitem. E essa agitação das moléculas de água provoca um aumento da agitação térmica e, consequentemente, um aumento da temperatura, certo? Então, é assim que o micro-ondas aquece o alimento. Ele faz agitar, através da passagem das micro-ondas, pelo alimento, as moléculas de água que existem no alimento. E aí vai aquecer. Vocês já devem ter observado que se vocês pegarem, por exemplo, uma coxinha congelada e botar no micro-ondas para aquecer, se você coloca um determinado período de tempo pequeno, essa coxinha ela vai aquecer, mas dentro ela ainda vai permanecer congelada. Por quê? Porque a quantidade de ondas para fazer aí a vibração e essa parte congelada entrar em fusão de moléculas de água tem que ser muito grande. E aí, se você colocar um tempo maior, você vai queimar a parte de fora antes de derreter a parte de dentro. Por isso que é melhor você aquecer esses alimentos que estão congelados, descongelar. Se for para comer na hora, por exemplo, uma coxinha é melhor num forno, numa airfryer. Pode falar, Gabriel. Eu falo assim, você diz que dá diferença entre o micro-ondas e o forno. E do forno, como você pode explicar também? O forno, ele aquece, pode ser pelo gás, através da chama, tá? Então, o fogão de sua casa, o fogão comum, ele aquece através do gás, tá? O gás liga uma chama que está circulando embaixo da placa do fogão e esse calor vai ser transferido para o ambiente interno do fogão, que aquece o alimento. Ou se for um forno elétrico, ele tem uma resistência na parede do forno. Quando você liga o forno, essa resistência vai gerar calor devido à passagem de corrente elétrica e aí você vai ter o aquecimento do ambiente onde vai ficar o alimento que vai ser aquecido também. Certo? Imagine aí que vocês... Imagine que vocês vão comprar uma casa, tá? Agora vocês são independentes, vão viver sozinhos, vão comprar uma casa. Vocês preferem colocar um forno elétrico ou um forno a gás? Vocês já têm conhecimento para isso. Elétrico é melhor, né? Que gasta menos gás. Elétrico gasta menos gás. A teoria de Isabelle. O elétrico ele não gasta gás, meu amor, porque ele vai ser só melhor ainda, então. Na elétrica, tá? Então é só energia elétrica. Porém, lembra quando eu falei de resistência elétrica? Quais são os aparelhos que mais consomem energia em sua casa? Eu falei que é o chuveiro elétrico, o secador de cabelo, não foi? Por que o ferro elétrico? Por que esses aparelhos consomem mais energia? Porque eles trabalham com resistência, tá? Se você pegar um forno elétrico, ele também trabalha com resistência. Então, o forno elétrico, ele consome muita energia elétrica. Se você utilizar um forno elétrico, ele vai consumir uma quantidade de energia muito grande. A conta de luz, você não vai gastar no gás, mas você vai gastar na conta de luz um valor absurdo. Por quê? Porque ele utiliza justamente a corrente elétrica através da resistência. Então, prefira um fogão a gás, que mesmo com o preço do gás, ainda está valendo a pena, que sai mais barato do que energia elétrica. Tá bom? Evitem gasto com resistência. Bom, então a resolução, já falei aqui, a potência corresponde à medida da rapidez com que se transfere energia. Potência é trabalho sobre tempo, ou energia sobre tempo. Então a gente observa que o mais eficiente, o mais potente, é aquele que fornece maior quantidade de energia, trabalho, em menos tempo, né? Ou seja, é diretamente proporcional à quantidade de energia e inversamente proporcional ao funcionamento, ao tempo de funcionamento. Por isso, a resposta correta, a letra C, é aquele que forneceu maior quantidade de energia em menos tempo. É o mais potente, como eu havia dito para vocês. Beleza? A segunda diz o seguinte: para se obter 1,5 kg de dióxido de urânio puro, matéria-prima para a produção do combustível nuclear, é necessário extrair-se e tratar 1 tonelada de minério. Então, a cada 1.000 quilos, você consegue obter 1,5 kg de dióxido de urânio, que é o que é utilizado para fazer as pastilhas que vão dentro do reator lá na usina nuclear.
Assim, o rendimento dado em massa, porcentagem em massa, do tratamento do minério até chegar ao dióxido de urânio puro é de. Então, você vai fazer uma regra de 3 simples, tá? Porque você quer o rendimento. O rendimento é quanto ele produz em função do total. Então, a massa de 1 tonelada para produzir 1,5 kg. Quanto vai ser, qual vai ser a porcentagem aí? Então, vamos lá. A massa de 1 tonelada, 1.000 quilos. Por regra de 3, a gente resolve. 1.000 quilos está 100% de matéria-prima. 1,5 kg, que é o que vai ser processado, que vai realmente ser utilizado como combustível, vale X. Aqui eu botei P, não tem diferença, porque a gente está calculando a porcentagem. Então, P vai dar 1.000 vezes P, 1,5 vezes 100, 150 dividido por 1.000, a porcentagem de 0,15%. Já estou achando em porcentagem que eu botei aqui 100%. Logo, a resposta correta é letra B, tá? 0,15. Ah, professor, resolvi a questão só usando a regra de 3. Então, não precisa saber nada de física, né? É errado. A gente precisa ter noção do que é o rendimento para a gente saber que é diretamente proporcional ou inversamente proporcional para a gente poder jogar a regra de 3 na forma correta. Tá certo? Então, é uma questão simples, mas envolve um pouquinho de raciocínio. Terceira. Vamos estudar isso aqui. É típico, tá? Ele adora fazer esse tipo de questão. Já passei várias questões para vocês, falando de consumo de energia, conta de luz. Então, ele joga sempre isso aqui para vocês calcularem lá. Uma estudante que ingressou na universidade e pela primeira vez está morando longe da família, recebe a sua primeira conta de luz. Aqui tem o esboço da conta de luz, tá? O número do consumidor, a leitura, o consumo, 260 kW, foi quanto ela gastou por mês, tá? A data, com a média de consumo anterior, que está na mesma faixa aí, 260 mais ou menos, 270, 250 de consumo, então ela está na média. O valor, R$ 130, que é do cálculo, e o valor da conta total, que é o que importa para a gente, R$ 162,50. Então, quando vocês virem essas imagens, o que vocês têm que se atentar? Os pontos principais são o consumo, que com certeza você vai utilizar, o valor, que com certeza você vai utilizar, tá certo? Então, o período de leitura, o consumo e o valor, que é o que realmente vai importar para vocês calcular. Vamos lá para a pergunta. Se a estudante comprar um secador de cabelos que consome 1.000 watts de potência, e considerando que ela e suas 3 amigas utilizem o aparelho por 15 minutos cada uma durante 20 dias no mês, qual será o acréscimo em reais na sua conta mensal? Então, ele quer que você calcule quanto vai aumentar aqui o valor da conta se as 4 pessoas utilizarem o secador durante 15 minutos. Então, vamos lá. Como é que a gente vai fazer? A gente precisa calcular quanto de energia o secador vai consumir. Como é que a gente calcula? Então, a gente sabe que potência é energia sobre tempo, trabalho sobre tempo. E trabalho é energia. Você tem a potência do secador, 1.000 watts, 1 kW, tá? 1.000 watts, 1 kW. São 4 pessoas durante 15 minutos por dia, tá? Isso durante 20 dias. Então, a potência vai ser trabalho sobre tempo, que é energia. Energia que eu quero saber, que equivale ao trabalho, vai ser potência vezes tempo. Se eu pegar a potência vezes tempo, eu tenho o trabalho total, que é a quantidade de energia total consumida pelo secador quando usado pelas 4 pessoas. E aí a gente vai multiplicar. São 4 amigas utilizando durante 20 dias vezes 1 e vezes, que é 1 kW, tá? Da potência, vezes 1/4, que são os 15 minutos. 15 minutos é 1/4 de hora. Então, a gente coloca aqui 1/4 para facilitar. Vai cancelar 4 com 4, 20 vezes 1 vezes 1, 20 kWh é a quantidade de energia gasta pelo secador durante os 20 dias aí, utilizado pelas 4 pessoas nesse período de tempo. Agora que eu sei quanto vai aumentar
Então, ela ia de 260 para 280 kWh. O preço de 1 kWh deu aqui na conta de luz? Não. Tem questões que ele passa o valor do quilowatt-hora no enunciado. Já passei para vocês aí algumas questões que ele fala, considerando o valor de 1 kWh, 50 centavos, 59 centavos, 56. Nesse caso aqui, ele não passou o valor do quilowatt-hora. O que eu vou fazer? Vou calcular, certo? Como é que eu vou calcular? O valor total dividido pela quantidade de quilowatts que ela consumiu. Aí eu vou saber quanto ela está pagando por cada quilowatt-hora. Então, o preço de 1 kWh vai ser R$ 162,50, que foi o total pago na conta de luz, dividido pelo consumo, que foi de quanto? 260. Isso quer dizer que 1 kWh está saindo a 62 centavos, 0,625, tá? 62 centavos de real. Como ela gastou 20 kWh a mais, 20 vezes 0,625, vai ter um acréscimo de R$ 12,50 na conta de luz. Beleza? Todo mundo entendeu? Relembrou isso aí? Professor, Fala, pode falar, Gabriel. esse 260, ele sempre vai dar ou a gente vai ter que descobrir? Não, ele vai dar, assim, na conta de luz aqui, você vai ter que olhar aqui dentro da conta, tá? Onde é que está ele? No consumo. O consumo é o 260 kW. O valor também vai estar na conta. Ele pode passar no enunciado, mas geralmente essas questões do Enem, ele dá a foto, a imagem da conta. Tá bom? Valeu, professor. Todo mundo entendeu, né? Dúvidas? Então vamos lá. Quarta, a padronização insuficiente e a ausência de controle na fabricação podem também resultar em perdas significativas de energia através das paredes da geladeira. Essas perdas, em função da espessura das paredes para as geladeiras, em condições de uso típicas, são apresentadas na tabela. Então, você tem geladeira com espessura de 2 centímetros, de 4, de 6 e de 10 centímetros na parede. Observem que quanto mais espessa, menor vai ser a perda. Por quê? Porque o isolamento térmico fica melhor. Essas paredes são revestidas com lã de vidro, com placas de isopor e a camada de plástico, que é onde tem lá as gavetas, o espaço para você guardar as coisas na geladeira. Então, quanto mais espesso, a perda térmica diminui, porque melhora o isolamento, tá? Mas é claro que isso tem um custo. Então, normalmente você tem uma espessura que gira em torno desse dado aí de 4%, de 4 centímetros, desculpe. Então, considerando uma família típica, com consumo de 200 kWh, tá, por mês, a perda térmica pelas paredes de uma geladeira com 4 centímetros de espessura, relativa a outra de 10 centímetros de espessura, corresponde a uma porcentagem do consumo total de eletricidade da ordem de quanto? Então, ele quer saber qual a diferença da perda térmica, né, de quanto vai gastar de energia, perder de energia na produção de calor, quando você tem uma geladeira de 10 e a outra de 4. Então, qual vai ser a diferença aí? De uma de 10 para de 4, quantos por cento de energia vai ser perdido? Então, o que acontece? A gente nota na tabela que a perda de energia térmica devido a uma parede de 10 centímetros é de 15 kWh. E a perda devido à parede de 4 centímetros, que é o que ele está comparando, é de 35 kWh. Tá? Isso quer dizer que a diferença entre elas, o aumento da perda de energia, quando você troca de parede aqui, de geladeira, tá? Vai ser de 35 menos 15, 20 kWh. Então, 20 kWh é a diferença da perda de energia aqui entre uma parede, tá? De 10 centímetros de espessura e de 4 centímetros de espessura. Então, o que acontece? A gente vai usar esse valor, 20 kWh, que é o que vai ser utilizado para calcular essa diferença, essa perda. Bom, o cálculo da porcentagem
do aumento da perda em relação ao consumo, a gente faz por regra de 3 simples. São 200 kWh por mês, tá? Equivale a 100%. 20 kWh, que é o que está aumentando de consumo, obviamente equivale a 10%, né? Até de cabeça dá para fazer essa conta. Então, é só você subtrair aqui a diferença da quantidade de energia e calcular por regra de 3 quanto equivale em relação ao consumo que ele deu. Nesse caso aqui, equivale a 10%. Resposta correta é a letra C. Então, nesse caso aí está fácil, até de cabeça você faz o cálculo. Mas quando ele tiver esse tipo de questão, a dica é você subtrair logo a perda, porque aí você já vai ter a diferença, tá? Boa parte dos alunos calculam a quantidade de energia quando a parede é de 10 centímetros, calcula a quantidade de energia quando é de 4 centímetros e depois vai substituir. Vai dar exatamente esse valor aqui, de 20 kWh. E ela vai perder tempo calculando a potência consumida nas duas geladeiras. Então, o modo mais fácil de vocês resolverem, mais prático, é esse aqui. Se ele está dando a perda térmica em kWh e você já está aqui com um consumo mensal de kWh, não há necessidade de você calcular separadamente para depois você subtrair. Você já subtrai e calcula em cima desse valor, que você já tem o resultado direto e ganha tempo para ir para outra questão. Beleza? Bom, essa daqui é uma questão interessante. Ó. Uma mochila de energia geradora. Pessoal testando aí novas possibilidades para obter energia limpa e renovável. Eles têm testado diversas fontes de produção de energia. No exemplo da aula anterior, passei para vocês óleo de girassol na utilização como combustível, né, para substituir óleo diesel. Aqui você tem uma mochila que foi criada com o objetivo de gerar energia quando você anda. Você tem um princípio semelhante àquele do dínamo na bicicleta, que você produz energia quando você pedala, que é um semelhante à energia eólica. Tem pesquisadores que no início do século passado já tentavam aproveitar a energia das marés, tá? Do vai e vem da água do mar para produzir energia também. E todos partem do princípio de transformação de energia. Beleza? Então aqui você tem uma mochila geradora de energia. Essa mochila, ela utiliza o sobe e desce dos quadris quando a gente anda, tá? Então ela tem um sistema aqui de molas, tá? Essas molas são comprimidas e distendidas à medida que o seu quadril vai elevando, tá? E aí essa energia transferida da mola para o movimento, depois passa por um gerador e produz energia elétrica, tá? Aqui você tem o movimento da mochila, você sabe que tem energia potencial elástica na mola. Essa energia potencial elástica ela vai ser transformada num tipo de energia 1 e depois num tipo de energia 2. Então vamos lá. A mochila tem estrutura rígida semelhante à usada por alpinistas. O compartimento de carga é suspenso por molas colocadas na vertical. Durante a caminhada, os quadris sobem e descem em média 5 centímetros por pessoa. Tá? A energia produzida pelo vai e vem do compartimento de peso faz girar um motor conectado a um gerador de eletricidade aqui em cima. Tá? Com o projeto da mochila ilustrado na figura 1, pretende-se aproveitar na geração de energia elétrica para acionar dispositivos eletrônicos portáteis. Então, por exemplo, quando você anda, você pode ouvir um som, carregar um celular, carregar um relógio e etc. Tá? Parte da energia desperdiçada no ato de caminhar. Então, ele quer aproveitar essa energia do ato de caminhar para produzir energia elétrica e carregar dispositivos eletrônicos de pequeno porte. As transformações de energias envolvidas na produção de eletricidade, enquanto uma pessoa caminha com essa mochila, pode ser esquematizada conforme ilustrado na figura 2, que seria essa aqui. Tá? As energias 1 e 2 representadas no esquema anterior podem ser identificadas respectivamente como. Então, você tem aqui energia potencial, energia 1
e energia 2. Seria aqui. A energia potencial, eu já disse para vocês que é energia potencial elástica, armazenada na mola. Quando você anda, o quadril movimenta, essa mola distende ou comprime, e essa energia potencial ela vai ser transformada em energia cinética, de movimento. E essa energia do movimento da mola faz com que o gerador gire. Então o dispositivo vai girar e essa energia cinética vai virar energia o quê? Elétrica, que vai carregar lá as baterias. Tá certo? Então nós temos energia cinética, energia potencial elástica, energia cinética, transformando em energia elétrica. Portanto, a resposta correta é a letra A. Tá? Aqui eu coloquei para vocês, durante a caminhada, exatamente o que eu expliquei. Durante a caminhada, os movimentos de vai e vem do quadril, subindo e descendo, provoca a transformação de energia potencial elástica armazenada na mola em cinética, quando ela distende ou comprime, movimento da mola. A energia cinética, por sua vez, durante o sobe e desce, comprime e estica as molas ainda mais, restituindo a energia potencial elástica assim por diante. Então, a energia elástica transformada em cinética, gira o gerador, volta a ser elástica novamente, porque quando você anda, ela distende de novo. Tá? Assim, durante a caminhada, a transformação de potencial em cinética e vice-versa. Esse movimento de sobe e desce da energia cinética faz girar o motor, que é o gerador, tá? Transformando a energia cinética em elétrica, portanto, a resposta correta é letra A, como eu havia dito para vocês. Cinética em elétrica, tá bom? Quinta. Observe a situação descrita na tirinha abaixo. Assim que o menino lança a flecha, a transformação de um tipo de energia em outra. A transformação, nesse caso, de energia é... Então, ele está atirando para acertar a maçã na cabeça do indivíduo que está amarrado aqui na árvore. Qual é o tipo de transformação de energia que ocorre nesse processo? Então, veja bem. No instante em que ele puxa o arco para atirar a flecha, ele tem energia potencial elástica armazenada na corda do arco. Tá? Então, tem uma elasticidade, uma potencial elástica. Quando ele solta o arco com a flecha, esse arco é que vai empurrar a flecha. Quando ele distende, ele armazena energia potencial. Quando você solta, ele vai voltar para a posição original. Então, energia potencial elástica empurrando a flecha. Então, essa energia potencial elástica será transformada em movimento, que é a energia cinética da flecha. Portanto, a resposta correta, letra C, energia potencial elástica em energia cinética. Tá? Então, são questões simples, mas que muita gente confunde. Tem gente que acha que é gravitacional sendo transformado em cinética. Potencial gravitacional. Não é potencial gravitacional, porque tem a elasticidade aí do arco quando ele vai transferir energia para a flecha entrar em movimento. Tá ok? Então, energia potencial elástica sendo transformada em cinética. Pode falar. Se fosse gravitacional, era como isso? Aí era só soltar a flecha, porque aí a flecha ela não iria para frente, ela iria cair de determinada altura que estava, então seria potencial gravitacional sendo transformada em cinética. Certo? Valeu, professor. Nada. O diagrama abaixo representa a energia solar que atinge a Terra e sua utilização na geração de eletricidade. A energia solar é responsável pela manutenção do ciclo da água, pela movimentação do ar, pelo ciclo de carbono que ocorre através da fotossíntese dos vegetais, da decomposição e respiração de seres vivos, além da formação de combustíveis fósseis. Então, você tem aqui um esquema, tá? Proveniente do Sol, você tem 200 bilhões de megawatts. Aí tem o aquecimento do solo, evaporação da água, energia potencial, formação de gotículas de chuva, né? Elevação do nível de águas de rios e mares, utilização na usina hidrelétrica de 100 mil megawatts. Tá? E o aquecimento do ar, absorção de plantas, aí você tem decomposição de materiais fósseis, petróleo, gás e carvão sendo produzidos, usinas termoelétricas, 400 mil megawatts, um total de 500 mil megawatts de eletricidade. Tá? Um esqueminha representando aí a forma de produção de energia.
Bom, de acordo com esse diagrama, uma das modalidades de produção de energia elétrica envolve combustíveis fósseis. A modalidade de produção, o combustível e a escala de tempo típica associada à formação desses combustíveis são, então veja bem, combustíveis fósseis está relacionado aqui com petróleo, né, gás e carvão mineral. Então o que vai acontecer? Você tem essa parte aqui que está relacionada com a questão, né, a produção de energia por esse caminho. Não tem nada a ver com evaporação da água, com chuva e com hidrelétrica. Então você vai aqui, petróleo, termoelétrica, tá? Então a modalidade vai ser termoelétrica, utilização de petróleo. Agora, os combustíveis são substâncias compostas por carbono e usadas como fonte de energia. Carvão, petróleo, gás natural são responsáveis por cerca de 85% da energia produzida no mundo. Nas usinas termoelétricas, é comum o uso de petróleo, combustível fóssil, cujo período de formação vocês já estudaram em biologia, que é elevadíssimo. Então, você gasta milhões de anos para se decompor, né, e formar esse combustível fóssil. Logo, a resposta correta, a gente já falou que é termoelétrica, petróleo, e aí você ficaria na dúvida de C e E, só que o petróleo ele não vai ser produzido em 200 anos. Gasta milhões de anos para ser produzido, portanto, a resposta correta é a letra E, termoelétrica, petróleo e 500 milhões de anos. Beleza? Bom, deseja-se instalar uma estação de geração de energia elétrica em um município localizado no interior de um pequeno vale, cercado de altas montanhas e difícil acesso. A cidade é cruzada por um rio, que é fonte de água para consumo, a irrigação das lavouras e de subsistência de pesca. Na região, que possui uma pequena extensão territorial, a incidência solar é alta o ano todo. A estação em questão irá abastecer apenas o município apresentado. Qual a forma de obtenção de energia entre as apresentadas é mais indicada para ser implantada nesse município, de modo a causar menor impacto ambiental? Então, ele sugeriu aqui termoelétrica, eólica, nuclear, fotovoltaica e hidroelétrica. Tá? Bom, termoelétrica, a gente sabe que é uma usina que causa bastante impacto ambiental, justamente por causa da queima de combustíveis fósseis, e vocês têm os resíduos que vão para a natureza, logo não é uma forma de energia limpa. Então você já descarta a termoelétrica. Eólica eu não posso usar porque ela está no meio de montanhas. Então as montanhas vão prejudicar a movimentação de massa de ar para girar eles e produzir energia eólica. Então a geografia do local ela não é própria para esse tipo de captação de energia. Nuclear, pois o modo de resfriamento dos seus sistemas não afetará a produção. Vai afetar porque ela precisa da água, tá? Para poder resfriar lá, como a gente já mostrou no esquema de outra lista, né? A água, ela passa por dentro de um recipiente, aquece o vapor que faz girar a turbina, e isso daí vai afetar, já que eles dependem aqui da água do rio para consumo, para irrigação e para lavoura. Então, se você desviar essa água para uma usina, você vai prejudicar a produção e a sobrevivência das famílias da região. Hidroelétrica, a mesma coisa, você vai alterar lá o abastecimento de água, logo a forma mais eficaz para essa característica de cidade é a energia solar. Energia solar fotovoltaica, são placas fotovoltaicas, né, que captam energia solar que chega na superfície e transforma essa energia em energia elétrica. Então, como exige um menor impacto ambiental e a incidência solar é alta, ele disse aqui na questão, então se tem sol o ano todo, obviamente a melhor forma é a energia solar, células fotovoltaicas e geração de energia elétrica através da energia renovável da luz do sol, da radiação do sol. Portanto, a resposta correta, letra D. Certo? Meus queridos, essa aula vai terminar, nosso tempo já está acabando. No início, tem mais duas questõezinhas aqui de trabalho e potência para vocês, mas aí, como nosso tempo vai acabar, eu vou passar na próxima aula, lá no início da próxima aula, beleza?
Alguma dúvida sobre essas questões aí? Ficou claro como é que eles Ô, professor, cobram? Claríssimo, professor. Obrigada. Viu? Atentem professor, para só uma coisa, a essas fotovoltaico questões, viu? é. Energia solar, Gabriel. Energia do Ah, sol. sim, obrigado. Tá? Energia do sol sendo transformada em elétrica. Deixa eu só registrar aqui a presença de vocês, que essa vai Valeu, acabar professor. aí, vai interromper. Galera, valeu, obrigado. Um abraço.